Pai do Senhor Jesus, que a graça de Deus, amados irmãos, esteja na sua vida neste dia 7/7/2023. Amados irmãos, eu venho trazer uma palavra para você, a qual eu deveria ter feito este vídeo para postar, para trazer essa palavra, a qual Deus, trouxe a mim através de uma visão na hora da oração. Eu estou fazendo a campanha de oração às 6 da manhã, todos os dias, uma hora de louvor e oração, palavra. E eu não consegui, porque deu um probleminha no celular logo ontem à noite. E aí eu acordei às 2 da manhã e não consegui mais dormir. Agora é exatamente 5 horas e 9 minutos, 10 minutos. Eu acordei e não consegui mais dormir. Eu tenho que trazer essa palavra. É uma palavra de despertamento, aonde o Senhor revelou na hora da oração. O Senhor me deu uma visão muito forte e falou sobre o julgamento final. Ou seja, vai chegar o momento de prestar conta. E foram duas visões, foram duas coisas nas visões que o Senhor me mostrou, Mas antes disso, eu quero falar para você que o julgamento final, amados irmãos, é o dia quando Deus julgará todas as pessoas, Cada pessoa será julgada por Ele de maneira justa e imparcial. Ele vai apresentar. Deus não vai nos julgar segundo o pensamento ou aquilo que Deus, amados irmãos, assim, é um julgamento. Deus vai julgar os nossos atos. Deus vai apresentar o plano, dele para a nossa vida, para a salvação, que foi a vinda de Jesus, Tudo aquilo que Jesus fez, a palavra. Então, segundo a palavra, se nós seguirmos a palavra, tiver obedecido a palavra, Deus vai julgar segundo tudo aquilo, Mas quem for condenado irá para o lago de fogo e será destruído. Isso é muito, muito triste, muito forte, porque Deus nos dá uma oportunidade, Hoje, Ele nos deu oportunidade para que nós possamos rever nossa caminhada, os nossos erros, E as pessoas pensam que se um dia elas confessarem o nome do Senhor como Salvador e continuarem vivendo as suas vidas, não se importando, é um erro muito grande. E na hora da oração, o Senhor veio até mim e falou comigo. E mostrou duas cenas muito fortes. Eu quero antes ler aqui uma palavra que se encontra em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, que nos diz assim: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Amém?
Você entendeu? Pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Deus vai trazer. Amém? Então preste bem atenção. Amados irmãos, na campanha de oração que eu costumo fazer com a minha irmã, e agora tem um casal de amigos que é de outro estado, e a gente se reúne pela videochamada e vamos lá ler versículos, vamos ler a palavra, e vamos cantar louvores, e nós oramos, né? E isso a gente gasta em torno de 1 hora. E no momento da oração, eu senti uma força tão grande, aquela energia gostosa, aquela presença, e eu comecei a falar em línguas. E eu não conseguia parar. E Deus começou a falar comigo. Então, a primeira visão, ou a primeira cena da visão, o Senhor me mostrou ele no trono. Deus estava no seu trono de glória. Mas a posição que eu estava por trás, mas olhando da parte de cima. E eu vi aquele trono todo brilhante, forte, e a gente não vê a pessoa, né? Você vê aquela glória, como se fosse um fogo, né? Ali sentado. Mas eu sabia que era o trono de Deus, eu sabia que era Deus ali sentado. Eu olhava e a posição que eu estava era uma posição acima. E quando eu estava olhando aquela cena, eu vi como se fosse um pedaço de rocha. Não era uma pedra, era um pedaço assim de rocha. Era um pedaço assim meio grande assim, quase do tamanho de um papel A4 na medida assim. E ela tinha assim, não era roliça, era uma pedra assim com algumas pontas, mas era de rocha. E aquela rocha, aquela pedra, né, aquele pedaço de rocha, ela, ela veio de cima, veio como se estivesse flutuando. Quando ela chegou em uma certa distância, ela pegou fogo. Mas não foi um fogo, foi como se ela se transformasse em uma brasa viva. E foi bem assim, foi algo assim muito forte, assim, rápido, que a pedra, esse pedaço de rocha, ele pegou fogo. Ele mudou a aparência e ficava como aquela brasa, sabe aquela brasa que não tem mais nenhum sinal do carvão, só a brasa viva? Foi assim. Quando entrou na área ali da glória de Deus, ela pegou fogo. E ao mesmo momento, o Espírito Santo falava para mim que nós, né? Ele disse assim, que as coisas inanimadas, ou que sejam que nem aquele pedaço de rocha, eles não negam a presença de Deus. Ao tocar, né, ou aproximar de Deus, ele pega o fogo. Então, as coisas que são que não têm vida como nós, elas recebem, elas sentem a presença de Deus. Mas nós, os filhos que deveriam, né, se transformar, né, ou
está vivo na presença de Deus, a gente é morto. A gente vive uma vida morna, fria, mas aquela pedra. E isso dá como um sinal, né? Diz assim, isso é como se fosse um testemunho. Apresenta para nós como um testemunho. E lá em Isaías, deixa eu vir aqui, peraí, só um minuto que eu vou falar para você aqui em Isaías. Aqui encontrei. Isaías 55. O Senhor fala, olha, o Senhor fala desde do capítulo 55, né, do versículo 8, ele diz assim, em diante, ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar da semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra, que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu a enviei. No versículo 12 ele diz: porque com alegria saireis, em paz sereis guiados, e os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Amém? Bem aqui o Senhor fala, a palavra dele é só uma, que Deus cumpre. Deus está falando, olha, eu sou verdadeiro. Eu escuto, eu falo, né? Diz, ó, que os pensamentos dele não é igual aos nossos. Que Deus é muito maior, Deus é muito mais grande. E ele usa essa didática, né? Da gente saber, ó, que o céu, quem já andou de avião sabe que às vezes a gente está lá em cima e vê as coisas tão pequenininhas. Agora imagine no céu, não estou falando o céu é da altura, mas olha o que Deus falou. Que entre o céu e a terra, o céu não é o céu do espaço, mas o céu de onde ele mora é mais alto, é muito alto, né? E ele usa isso para dizer assim, olha, eu sou grande, os meus pensamentos estão acima dos seus. Se você busca algo, eu quero te dar muito melhor. Ele fala também lá em Isaías, né? Que em Isaías que a gente sendo mal sabe dar boas coisas aos filhos, quanto mais ele que é Deus poderoso. Então, ó, meu pensamento está muito mais elevado. Então, ele traz essa palavra quando ele fala da neve, ele fala da neve, tudo, que cai, que a água, a chuva não volta enquanto não produzia aquilo, né? Então ele diz aqui no versículo 11, então ele diz: assim sairá a minha palavra, assim será a minha palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, sem antes o que me apraz, prosperará naquilo para que eu enviei. Ele diz que a palavra dele tem que se cumprir. Então a palavra de Deus se cumpre. Mas o que mais chama atenção é bem aqui no versículo 12, que ele fala, amados irmãos, que nós deveríamos nos alegrar, né? E sair em paz quando Deus fala algo para nós. Em paz sereis guiado, né? Diz, olha, você será guiado. E ele diz, os montes
e os outeiros romperão em cântico, louvarão. Olha só para você ter ideia. O Senhor disse, olha, os montes, né, e os outeiros romperão em alegria por saber que você ou eu recebemos a palavra de Deus, né? E quem tem que ser muito mais alegre somos nós, de dar valor a Deus. Então ele apresenta aqui que a própria natureza reconhece, né, a sua palavra, a natureza reconhece a sua presença. E nessa visão, ele apresenta aquela rocha, aquela pedra, que quando ela entra, tipo assim, como não tem o espaço no céu da estratosfera, quando aqueles pedras de caem, qualquer objeto, eles entram numa velocidade avança, quando toca, eles pegam fogo. Agora, esses dias foi em São Paulo e ó, aqui no Paraná também, as pessoas viram luzes, né, no céu e achando que era alguma coisa. Não, eram umas pedras que caíram. E aí, o Senhor, quando me deu essa visão, quando aquela pedra entrou na estratosfera da presença de Deus, ela pegou fogo, ela mudou, entendeu? Reconhecendo quem é Deus, sabendo que Ele é o Criador. E ela, tipo assim, se deixou. Você entende? Então, isso, se a própria natureza reconhece a glória de Deus, reconhece o Criador, e aí nós não reconhecemos. Muitas vezes nós ficamos frios. Muitas vezes nós abandonamos a Deus por coisas tão pequenas. Ou nos entristecemos. Deus está falando conosco e a gente, tá bom, tá. Deus está dizendo, se Deus deu uma palavra para você, Ele está dizendo assim, olha, a minha palavra é verdadeira, ela não volta vazia. Até os montes, eles vão bater palma, vão cantar, olha para você. Eles vão romper, né? Romperão em cântico diante de você. Olha, imagine a natureza cantando, louvando, porque nós recebemos a palavra do Criador. Você entende que isso é algo muito forte, muito importante. Quando eu vi aquela pedra entrar, né, tocar ali onde está aquele ambiente, porque ele fica no trono e ele fica sentado no trono e você vê, é como se fosse um fogo. E tem aquelas áureas, tem aquelas energias, né, que emana dele. E quando aquela pedra, aquela rocha, ela tocou naquela área, ela se transformou em brasa. E nós, amados irmãos, que o mundo foi criado, não foi para a natureza. O mundo foi criado para o homem. Deus criou a natureza para cuidar do homem. Deus preparou tudo para cuidar de você. E a própria natureza louva a Deus, reconhece a Deus mais do que nós. É o que o Senhor revelou, entendeu? Quando você não valoriza, quando você não respeita, quando nós, né, não valorizamos nem respeitamos a Deus. E quando entramos na presença dele, muitas das pessoas servem a Deus, né, como um sacrifício, como uma obrigação, ou medo de ir para o inferno. Não é com alegria. Entende? Foi uma imagem espantosa. Ver ali por trás, eu não via assim, eu só estava por trás, acima. Eu fui posicionada acima e olhei quando aquela rocha. É o Senhor dizendo, olha, a rocha, pedra, me ama e me valoriza mais do que vocês. Quando entra, né, na minha presença, não sente. Irmãos, tem muitas pessoas que vão para o culto, vão para a igreja, vão para um lugar, ouvir Deus,
e não vê a hora de sair dali para acabar logo. Ah, mas é estressante. Não interessa, você está ouvindo a palavra de Deus. Deus está falando com você. E a outra visão, né? Acredito que foi só uma, que Deus me deu dois. Eu me via dentro de um templo, de uma igreja, mas eu sentia que Deus estava ali, bem na frente. E Ele estava olhando o movimento. Eu estava assim, bem próximo ao púlpito e olhando para a extensão. E eu via era que nem aqueles bancos antigos, que a gente coloca Bíblia, água, assim, que tem até um lugarzinho no banco da frente, né? Assim, de trás da costa, daqueles bancos mesmo de madeira. E o culto estava no meio do culto. E era umas 3 ou 5 pessoas ali que prestava atenção, estava ali atento, dando atenção ao que estava sendo falado. E eu via muitas pessoas se levantavam e ir embora. Aí se levantando e indo embora. E foi quando eu vi a voz do Senhor que ele disse assim, que elas nem estão esperando, que a hora está mais próxima do que desse julgamento. Ele estava olhando ali as pessoas, assim, como se estivesse inacreditável. Eu estou chegando, né? E elas vão me abandonando, vão deixando, vão embora. Muitos, estou falando, não é a pessoa que levanta no meio do culto, da igreja. Não, as pessoas, eu entendi ali que as pessoas dentro da presença de Deus, elas iam saindo, elas iam desistindo, indo embora. Ficavam poucas ali prestando atenção. E é como se o Senhor próprio Deus usasse aquela palavra, né, de Isaías, que operando Deus, quem vai impedir Deus? Né? Quem vai impedir Deus? Né? Aquele que cair nas mãos de Deus, né? O que vai ser daquela pessoa? A hora está chegando. E muitos estão trocando Deus por coisas materiais. Irmãos, você não assiste TV normal. Você vai assistir, se você assiste um jornal, se você assiste qualquer coisa que você vai assistir, é propaganda direto, é propaganda de calçado, de roupa, de óculos, de dente, é propaganda, é celular, é isso, é aquilo, é carro, é não sei o quê, é propaganda de remédio, tudo é só dinheiro, só propaganda. Até aquelas políticas, aquelas ações, aqueles trabalhos de conscientização, isso a gente não vê mais na televisão, sabe? Ó, se você beber, não dirija, se você, o cigarro faz mal, olha as crianças tomam a vacina, a gente não vê isso com frequência. Mas na hora, assim, dentro do jornal, mesmo no jornal, eu tô falando assim, coisa séria, real da sociedade, a pessoa para ali, dá uma notícia de um acidente, de uma coisa, para aí que eu vou já mostrar. Quando vê que tá muita audiência, e vai ali vender calçado, vai ali vender relógio, joia, óculos, aí é assim. E as pessoas estão vivendo desse jeito. Elas estão vivendo para comer, para vestir, entendeu? E mais do que isso. Aí é oferta de... quando não estão vendendo, estão mostrando um hotel fulano, que você pode viajar, que tem um restaurante. É só isso. E assim as pessoas estão se perdendo ou perdendo tempo. Por quê? Porque ali elas vão se levantando, elas iam se levantando e caminhando em direção à saída. E o Senhor disse assim, ó, avise a elas, olha o que ele falou, avise a elas que eu estou chegando para prestar conta. Avise a elas que eu estou vendo tudo que está se passando e eu requererei em justiça toda a sua conduta, tudo aquilo que elas fizeram.
E eu me senti ali e era como se Deus estivesse ali. Não, ele estava ali, mas é como se estivesse olhando pelos olhos de Deus, né? Como se fosse eu, mas era Deus ali olhando e dizendo: como é possível? Elas estão dentro e estão saindo. E eu estou voltando para prestar conta. Isso é muito sério. Isso é muito forte, amados irmãos. Porque nós prestaremos conta. Nós prestaremos. Não temos como fugir. A palavra diz que todo joelho se dobrará. Ah, mas eu não creio, esses crentes, esse povo. Eu gosto mesmo de curtir minha vidinha boa. Ah, eu não quero. Ah, deixa eu curtir. Eu vou falar para você. Você já viu falar muito, até em questão de um acidente, alguma coisa, aí parece assim que. Parece que a tua vida passa ali na tua vista, tu vê tudo que tu fez. Entendeu? É lembrando, sabe? Mas nem lembro o que foi que eu fiz na minha vida toda. Mas tem momentos que tu passa tão perto da morte que tu lembra tudinho. Eu dizendo, ó, a tua conduta, tudo que tu fizeste está escrito, gravado. E você vai prestar conta comigo. Porque se Deus não poupou Jesus, o próprio Filho, ele vai nos poupar? Vai não, irmãos. Vai não. Então, o que nós precisamos ficar atentos àquilo que Deus falou. Enquanto elas estavam levantando, as pessoas estavam levantando, era uma igreja grande. Eu estava ouvindo a pregação e as pessoas se levantavam e indo embora. Ou seja, a palavra está sendo falada e as pessoas, mesmo assim, estão saindo da presença de Deus. Elas não estão se importando, não têm reverência, não têm mais temor, entende? Estão vivendo assim, ó, deixa e vou embora. E muitos vêm por causa da dor, por causa do sofrimento, por causa que está precisando de alguma coisa, e quando consegue, vai embora. Isso é muito feio e muito triste. Deus trouxe essas duas visões, né, essas duas cenas desse ambiente, que a pedra, ao entrar no ambiente que Deus estava, ela pegava fogo. E quem era para pegar fogo somos nós. Quem é para pegar fogo somos nós. Reconhecer a presença de Deus, entendeu? É se entregar para Ele. E o segundo é prestar atenção como está a sua vida. Aonde você está? Se você morrer agora, você pensa que vai para onde? Se você estiver na presença de Deus, claro, você vai ter a oportunidade de passar pelo julgamento e entrar no reino de Deus e vai passar a eternidade lá. Mas se você só vive para trabalhar, e só vive para curtir a tua vida, em nenhum momento você lembra do Criador, porque você não chegou aqui porque você chegou por acaso, né? O Senhor está dizendo que vai chegar o dia de prestação de conta. Amém? Então, essas duas visões, essas duas cenas, irmãos, para nós pensar e buscar a Deus, para que o Senhor firme os meus passos na tua casa, na tua igreja. Senhor, me faz ser sensível à tua presença. É o que nós estamos precisando. A base de tudo para que nós possamos alcançar a salvação é reconhecer o Senhor. Reconhecer o Senhor quando Ele entra no ambiente. Às vezes tem muitas pessoas que entram e saem e não sabem se Deus está ali ou não. Entendeu? E não dá honra a Deus. Tem um sentimento que eu acho ele muito importante, é quando você vê a pessoa, independente da posição dela, mas quando diz assim, olha, esse homem é um homem de Deus, ou essa mulher, ou esse ambiente, a pessoa se entrega ali, ela não é nada. Ela não é juiz, ela não é um médico, uma médica, não é um promotor, não é um engenheiro. O que ela é aí?
É um ser humano pecador que precisa de Deus. E o que nós precisamos é reconhecer o Senhor. Amém? E pedir para que Deus firme os nossos passos. Que nós venhamos reconhecer a Deus, né, dar honra ao Senhor e firmar os nossos passos no caminho dele. Que a hora do julgamento está chegando. A hora da prestação de contas está chegando. Foi isso que Deus mandou falar. Avise para eles que a hora está chegando. Que eu irei prestar conta com cada um. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor meu Deus, que fez os céus e a terra, eu venho a Ti em nome de Jesus, meu Pai. Nesta hora, lhe dando graça pela oportunidade. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua presença, meu Deus. Obrigado, Senhor, por ter nos dado essa oportunidade, esse alerta. Senhor, que nós venhamos sentir a Tua presença, que nós venhamos ser sensível à Tua presença na nossa vida, nos ambientes, nos lugares. Nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda. Tenha misericórdia de nós. Tire todo impedimento, Senhor, que faz com que a gente não perceba que o Senhor está no ambiente, que o Senhor está ali, que nós precisamos louvá-lo, sentir. Meu Pai, não quero andar fora da Tua presença. Olhe para o Teu povo, para os Teus servos, que já não são mais sensíveis à Sua presença, meu Deus. Também lhe peço, em nome de Jesus, firme os nossos passos no Teu caminho. Eu sei que as coisas aqui é difícil, é complicado, e o Senhor sabe. O Senhor sabe. Mas o lugar que nós queremos estar é esse, na Tua presença. Nós queremos continuar dentro, Senhor, dos templos. Queremos continuar na Tua igreja. Queremos continuar na congregação dos justos. Permanecer. Não permita que nós possamos, meu Pai, ser levados a outros ambientes. Não permita, Senhor, que as distrações deste mundo ou o desejo egoísmo do consumo possa fazer com que a gente se distraia e saia da Tua presença. Em nome de Jesus, eu lhe peço, meu Deus, e que seja feita a Tua vontade na nossa vida. Amém? Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe. Eu peço que você compartilhe, né? Se inscreva no canal, que você comente, que você se movimente. Essa é a palavra que Deus manda para a sua igreja, para o seu povo. Ele manda avisar que Ele está chegando e que a hora do julgamento, a hora da prestação de contas está chegando. Amém? A paz do Senhor. Que Deus abençoe.